Vamos lá então, Maia. Como começou tudo? Fale pra nós. Ai, desde o como início. tudo começou. Como tudo começou o quê? Você Parte quer do- saber? Vamos falar do vitiligo. Vamos falar do vitiligo. Primeiro vamos explicar o que seria O o vitiligo. vitiligo. O Isso. vitiligo é uma doença autoimune, tá? Ele inicia no sistema nervoso, tá? Um trauma muito grande e ela vai se apresentar como uma doença autoimune, caracterizada aí as manchas brancas da nossa pele. Por que doença autoimune? Vamos lá. Os melanócitos. Vamos lá, hein? Pega Vamos lápis e lá. papel. Lápis e caneta. Vamos tudo, lá. né? Lápis e papel. Lápis e É, caneta vai escrever na mão. Lápis e papel. Os melanócitos, que são responsáveis por produzir a melanina da nossa pele, vão se autodestruindo, digamos assim, entendeu? O melanócito é o que faz a melanina. Aí eles Exatamente. entram em contra ali e se destrói. Ele é responsável por produzir a melanina da nossa tá. pele, né? Que é a célula do melanócito. Aí eles É têm isso. um distúrbio que faz um dar contra com o outro e... Exatamente. Isso É bem Isso é irreversível. Não tem cura, né? Na verdade, por ser uma doença autoimune, ela tem um controle, Sim. né? Mas cura mesmo não tem. Tem tipo um Assim como qualquer outra doença autoimune, né? Aham. É. assim. Psoríase, tem diabetes também, tem lúpus, tem várias outras doenças autoimunes. Tireoide, né? A doença da tireoide, tá? Tireoide é uma glândula, né? A doença da tireoide também é uma doença autoimune. E eu também tenho, né? Que é a doença de Hashimoto, né? Que é um dos tipos da doença da tireoide. Também ela é muito ligada a quem tem vitiligo. Então, a maioria das vezes, quem tem vitiligo é propício ter também a doença da tireoide. Caramba, Olha só que loucura! É? Nossa, hoje Que é... Hoje... doideira. Olha que doideira, gente. Caramba, e quando surgiu isso em você? Aos 22 anos de idade, ou seja, há 20 anos atrás. Façam as Mentira. contas. Mentira. Vamos ver. Façam as contas. Sobe dois, desce... Há 20 anos, gente. E É como 20 que anos. aparece? Assim, tipo, é uma manchinha pequenininha Na que verdade, vai... assim, vamos lá. Eu sofri um acidente, só que não foi um acidente muito grave, Sim. tá? Lesionei algumas partes da minha pele. E na fase da cicatrização, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Não estava mais repigmentando aonde eu havia machucado. Começou no machucado e foi passando pro resto do corpo. Na verdade, ela vai surgindo, Isso, tá? Não é só onde se machucou que tá... Não, aí ela vai vai surgindo, espalhando assim. vai Vai... despigmentando, Ah. né? Existem vários tipos, né, de vitiligo também. O meu tipo de vitiligo, né, é o comum, Uhum. tá? Para vocês entenderem, Sei. né? O mais comum e bilateral. Por quê? Tem dos dois lados, na minha mão, no meu pé, em todas as extremidades. Ah, tem Certo? gente que só tem tipo num braço ou... Existe tipos de vitiligo que é o focal. Exemplo, eu tenho um amigo meu, né, que tem uma manchinha aqui, Uhum. mas é vitiligo. Mas é só aqui, Ah, só uma... né? Já existe também o tipo de vitiligo do Michael Jackson, que é o vitiligo universal. É que Que ele é inteiro. ele, exatamente. Isso é uma curiosidade minha. O Sim. dele, ele quis ficar branco ou aquilo foi um vitiligo? Ele acelerou o processo. Mas na necrópsia dele foi confirmado que ele tinha vitiligo de fato. Então, porque eu lembro que na época eu era pequenininho, mas tipo, a história era que ele queria ficar branco porque então, ele era racista, porque ele não queria então, ficar surgiu uma preto, polêmica lá, inteira por causa disso nananã. aí, e tipo, ele ninguém não- imaginava que era vitiligo, porque o vitiligo que a gente vê é tipo, é a manchinha, assim, uma aqui e uma ali, só que ele com o corpo inteiro, então o pessoal começou a falar... Sim, exatamente. E nos anos Ele- 80 também, era Falta de muita informação pressão, também, muita falta de informação Uhum. também. Então, ficou, né, pairando essa dúvida no ar, entende? E as pessoas julgam, né? Elas julgam, e ainda pouco, né? mais, Exatamente. imagina, É, o Michael cara, Jackson. né, qualquer coisa que ele faz já vira manchete, então... Exatamente. E a Imagina. mídia
A imagem dele, não é que ele mudou o nariz e mudou um monte de coisa. Cai matando em Por cima. isso também que acho que acharam que ele quis ficar branco porque ele afinou o nariz. Não sei se ele afinou porque ele quis ou alguma ele, outra coisa. também, não sei. ele mudou total, Então, né? Ele sim. mudou totalmente. Mas aí também existe uma outra questão, que é mais a questão psicológica, e a gente sabe que É. ele também tinha as questões dele, né? Enfim. Sim, sim. Gente, só pra... Eles cantam embaixo. Tá bom antes de isso aí? começarem a falar, Ah, dá observei licença. aí. o eu gordo vou- já tá comendo, tá? O gordo que abriu o negócio Gente, aqui, o gordo com- já tá comendo. Com tava só de licença, que eu olho sou nisso. convidada. Potência! Top pra caramba, isso é Nossa, louco. mano. Olha, eu tô quase engasgando com a saliva. Teve preconceito? Você era jovem, você tava com 22, né? 22 anos. 22, jovem. Uhum. O pessoal zoava muito, você se sentia, sei lá, diferente. Olha, torto. Fala, É. Nossa, o que é isso? Felipe, o preconceito ele começa dentro de cada um, né? Ah, Então vamos lá. Sabedor. Sim, eu no começo, eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei arrasada. Quando eu recebi o diagnóstico, a médica falou bem assim pra mim: ai, Maica, que dó, isso é vitiligo, sabe assim, de uma forma tão pejorativa, Ah, uma forma tão assim, tipo, nossa, agora acabou sua vida, minha filha, sabe? antiprofissional, no máximo. Total, Também, né? sabe? Desumano. Eu falo assim que foi desumano o que ela fez comigo, É como se porque tivesse um tempo de vida, né? Limitado. exatamente, sabe? Como se eu tivesse uma doença assim que, né? Terminal. E nem que tivesse, gente. É. Não é assim que aborda uma pessoa, exato, né? sabe? Pelo amor, imagina saindo do hospital desse jeito, louco. Entendeu? Então eu saí de lá já arrasada, Uhum. né? Depois desse diagnóstico. Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, nossa, eu nunca vou arrumar um namorado na minha vida. Jovem, mas pior que pensa isso É, mesmo. pior que pensa, tipo, a e imagem, pensa. né? Isso E pensa. pesa, cara. Isso Pra pesa caramba. bastante. Lógico, eu falei assim, ai, ninguém mais vai querer namorar comigo. E eu falei, sabe, tipo, agora acabou minha vida, tipo, eu literalmente morri pra sociedade ali. Por quê? Porque eu comecei a me esconder, eu comecei a me excluir demais, Né? sabe? Uhum. Não saía mais, antes eu saía bastante, saía com as minhas amigas e tal. Comecei a evitar, principalmente lugares onde eu seria muito exposta, Uhum. sabe? Sim. E que as pessoas vissem as manchas. Mesmo no começo, que não era visível, não era tão visível. Então, assim, eu tinha um pouquinho aqui, sabe? Coisa Sei. que E não você já dava se pra sentia reparar. excluída. Imperceptível, né? E eu já me sentia assim. O preconceito Ah, começou dentro de mim. Falta de aceitação sua, né? Falta de aceitação, rebeldia. Eu fiquei muito rebelde com Deus, principalmente. Ah, Porque eu falava sei, assim, é. cara, por que isso Exato. comigo? Tanta gente, filha da mãe na rua Sabe? aí, né? Não, exatamente. Né? Então eu me sentia assim, Aham. o alecrim dourado. Né, Felipe? Verdade. E essa piada É interna? Então, essa piada interna aconteceu. É que assim, vocês trabalham juntos. Explica que vocês trabalham juntos. Tá, vai volta. Enfim. Então. E aí, com o passar do tempo, quando foi começando a aparecer, a ficar mais visível, exemplo, na mão, né? A minha mão começou aqui na cutícula, começou a se espalhar. E aí eu lembro que uma amiga, né, da onça, ela sentou do meu lado no ônibus, né, no banco. Ela olhou assim na minha mão, ela falou assim, ai, Maica, que é isso, né? Eu falei, daí eu fiquei meio assim, porque eu não gostava nem de falar a respeito, sabe? Ai, Má, que é isso, Má? Né? A íntima. Nessa época eu já falava, amor, que A é isso? íntima, É. né? Que isso, querida? A Mike é uma morte. Aí, né, fiquei meio assim. Ela, não é aquela doença do Michael Jackson, né? Você não vai ficar toda branca, né? Desse jeito. Nossa. só, velho. Desse jeito, né? Bacana, ela também é parente da moça do hospital? É, da médica lá, né? Então, e aí, nossa, aquilo acabou comigo. Aí ela falou assim, mas isso daí não pega, né? Tipo assim, como se ela tivesse preocupada, porque ela não queria pegar isso, Uhum. entendeu?
Como tem pessoas Gente, informadas, né, meu? mas só que... Né? Então, hoje eu consigo enxergar como uma falta de informação. E hoje, se alguém fizesse a mesma coisa que ela fez há 20 anos atrás, eu já reagiria de uma outra forma, né? Mas no começo era tudo novo para mim. E eu também não aceitava. Sim. Então, quanto mais as pessoas falavam, mais eu ficava revoltada, mais eu queria sumir, né? Me excluir. Hoje eu falaria, olha, isso aqui é vitiligo, é uma doença que não pega, não é transmissível, pode ficar tranquila. Mas se você tá com tanto medo, tão preocupada, não tem problema, é só você se afastar, sem problema nenhum. Você é toda educada, né? Mas se fosse alguém escroto como eu, já responderia. O vitiligo não passa, mas a sua ignorância passa. Olha, Marcão, olha, eu senti aqui, ó. Rapaz! Um soco, Marcão, essa voz suave aí, ó, esconde Não, porque é fácil a gente falar numa coisa quando a gente não conhece e não tem vontade de pesquisar. Então. Exatamente. Então, Exatamente. Não, Você tá imagina, desculpado, mano. Marcão. Marcos Alves arrasou. Livre-arbítrio aqui. Arrasou. Eu ficava triste, eu ficava chateada, eu me sentia humilhada, sabe? E eu me colocava muito como a vítima da situação, né? Então, uma outra questão também aí, ó. Ai, coitada de mim, olha, ai, realmente. Então, o que a médica falou lá atrás? Ai, que dó, né? Isso é vitiligo? Você meio que pegou pra Exatamente. seguir essa ideia. Eu falei, realmente, eu sou uma coitada porque eu tenho vitiligo. Eu era vulnerável a todo tipo de piadinha, de comentários inconvenientes, enfim. O pessoal fazia muito, tipo, comentário, assim, piadinha, essas coisas? Ou... Olha, piadinha, por incrível que pareça, os piores, assim, foi recente, né? Por exemplo, você mesmo não sabia muita coisa, acho, do vitiligo antes de... Então. eu posso Deve. complementar? Você deve. Na época, existia, assim, esse monte de informações que a gente tem hoje sobre o vitiligo, existia fontes confiáveis que a gente poderia pesquisar, porque a internet é uma coisa boa, mas infelizmente lá atrás não tinha tantas informações sobre alguns assuntos. Sim. E o vitiligo fazia parte desses que não tinham tantos assuntos assim para pesquisar, para se informar mais. Sim. Muito boa pergunta, Marcos Alves. Muito boa pergunta. A voz da consciência. A voz da consciência tem consciência, viu? Ele não Olha é só só. ignorante, não. Ele também pergunta as coisas boas. Olha só. Vamos lá. Uma curiosidade, tá? O meu bisavô tinha vitiligo. Eu lembro que eu vivia perguntando pra minha avó, no caso, ai, vó, que é isso, né? Que é isso na mão do vovô Miguel, né? Meu bisavô. Ela, ai, é uma doença que deixa a mão branca. Minha avó falava assim pra mim. Mas a minha avó falava de uma forma que pra ela era normal. Que tava tudo bem. Por quê? Porque eles já estavam acostumados com o meu bisavô. Eu fui crescendo com aquilo. Por quê? Eu começava a ver essas pessoas com vitiligo na rua, só que essas pessoas eram meio carrancudas, sabe? Meio triste. Eu reparando, sabe? Cara, nossa. Aí eu comecei a pegar... só que assim, eu comecei a assimilar como uma doença de pessoas tristes. E detalhe, eu não queria nem saber de pesquisar a respeito. Porque eu tinha medo de ter. Olha isso! Então eu comecei a desencadear um medo, na verdade, de ter vitiligo, que eu não queria nem saber o nome da doença. Tanto é que eu fiquei sabendo que era vitiligo, o nome da doença mesmo, quando a médica me falou. Isso é vitiligo. E eu ficava, eu lembro que eu saía do consultório e falava assim, nossa, agora eu tenho que decorar esse nome, né? Então eu ficava, vitiligo, sabe assim? Por quê? Porque eu não sabia o nome dessa doença, entendeu? E pra quando as pessoas perguntarem, eu já sabia o nome. E aí pesquisava de tudo pra saber se tinha alguma coisa pra eu me livrar do vitiligo. Então a minha pesquisa na época era essa. Tem remédio para me livrar disso? O que eu faço? Tem tratamento para me livrar disso?
Eu vi as pesquisas sobre vitiligo e eram pesquisas muito, assim, depreciativas demais. E a gente só via assim, ó. Michael Jackson sofria de vitiligo. Fulano de tal sofria. Então era um sofrimento que eles colocavam. Né, já como se bota fosse uma- como... A E eles- mídia colocava, né? Exatamente. Gosta Como de um fazer drama, né? sofrimento. Olha, fulano de tal sofre de vitiligo. Sabe? Então, Aquele sensacionalismo, né? Só pra exatamente. chamar a atenção dele. Então você imagina a minha cabeça na época. Uma pergunta aqui, ó. Do Fala. Alan Mello. Qual a maior dificuldade que você encontra hoje com o seu trabalho de conscientização? Ainda existe a resistência, né? Por quê? Existem as pessoas que já se aceitaram, são mais abertas, sabe? Para falar a respeito. Só que existe a resistência ainda. Aquelas pessoas que ainda acreditam que vai surgir um milagre, né? Na medicina, sei lá, para curar o vitiligo, entendeu? Sim. Algum medicamento, algo que cure o vitiligo. Então, essas pessoas são bem mais resistentes para se conscientizar. Existe também aquelas pessoas ignorantes que não querem nem saber de conscientização, entendeu? Elas são preconceituosas, elas, se tiverem que falar, que humilhar, que ofender, forem inconvenientes, elas vão ser, tipo, elas não estão nem aí, entendeu? Isso aí sempre tem. Então, sempre tem. existe sim. Então, tem Espírito de uma porco, grande né? dificuldade, sim, em fazer esse trabalho, mas a gente tem que persistir, né? Não pode parar. Uma opinião sua. Essas pessoas deveriam passar, talvez, com um psicólogo Com para poder certeza. trabalhar isso? Com certeza. Faço terapia até hoje, Brasil. Mas não é por causa do vitiligo mais, tá? Sim, é muito importante. A terapia é muito importante. Eu acho que, assim, é uma das principais questões que eu trabalho também no projeto, né? Porque a pessoa, ela precisa desse autoconhecimento, né? Só o autoconhecimento que vai trazer, de repente, para ela o conhecimento do próprio limite dela. Se priorizar mais, enfim, facilitar mesmo, né? Esse processo de mudança, De aceitação. entendeu? A terapia é essencial. Como você entrou nessa vida de ativista? Aconteceu algo que eu fiquei bem incomodada, né? Que foi Certo. uma postagem aí que fizeram. E colocaram vitiligo lá pra me atingir. E foi pra me atingir, entendeu? E foi pra me atingir. Foi um negócio meio que pessoal ali, mas tiveram aí infelicidade. Bem direta. Aquela indireta bem direta, né? Que a pessoa jura que não era direta. Mas imagina. enfim. O duro é a pessoa tentar negar ainda. Que isso? Entendeu? Isso que é foda. E aí eu fiquei muito, muito revoltada. Por quê? Na verdade, eu não tinha visto, né? Me mandaram um print dessa tela, né? E falaram, nossa, Maica, você viu isso? Falei, você gostou, né? Eu interpreto muito bem, né? Acredito. Você vai deixar? Olha, vai cuspir água com gás aí. Vai molhar a máscara. E parece, assim, ao meu ver aqui, parece que o pessoal veio pra botar fogo, né? Duxa. Eles não vêm pra te Vem. avisar, ó, estão falando isso. Então, bem desse jeito aí. relaxa, Não, nem mas ligue, é. Você sabe que não é não sei o que. É. Olá, né? E eu fiquei muito revoltada, sabe? Na verdade, assim, primeiro eu fiquei triste, sabe? Foi um mix de sentimentos ali naquela hora, né? É complicado, né? Dá. É muito, porque, poxa, quando você vê que alguém tá tentando te expor ao ridículo, É uma coisa né? tão desnecessária também. Tipo, Algo tem um tão porquê, desnecessário, né? tão infantil, tão, sabe, tão Idiota. digno de dó, de Sim, pena, né? Então, Ó, só não. é pena de No morte na meu brincadeira. caso, Ó, gente. no Brincadeira. meu caso, que nem o pessoal fala, você é gordo, você é gordinho. Na hora eu dou risada, mas eu choro sozinho em casa, viu? Viu, Eu não gente? sabia. Principalmente você, desgraçado. Olha, Precisando de terapia aqui. então. E aí, rasguei o verbo nas redes sociais. Sabe aquele desabafo? Sei. Adoro. Aquela fogueira na mão assim, ó. Desabafei nas redes sociais. Muita gente começou, sabe? Tipo, nossa, Maica,
que chato isso, não sei o que, meio que se identificando. Sensibilizando com a situação, né? Entendeu? Se sensibilizando. Lembro de algumas pessoas até que me procuravam, até mesmo para ajudar outras pessoas que tinham vitiligo, né? Mas assim, Ah. ela foi te cutucar porque você fazia já alguma coisa com relação a isso? Ou foi do nada assim, só vou encher o saco da Maika? Porque... Eu acho que era meio pessoal o negócio. E algumas pessoas já me falavam, Maika, por que você não começa um trabalho, alguma coisa assim, para ajudar essas pessoas? Porque, querendo ou não, mesmo eu que não me aceitava, as pessoas, tipo assim, ai, Maika, eu conheço alguém que tem vitiligo e tal, posso pedir para ligar para você? Pode pedir para ligar para mim. E ligava, e a gente conversava, sabe? Trocava experiências. Sim. E eu comecei a sentir muita falta disso nas redes sociais. Né? Não tinha esse trabalho de troca de experiência, né? Iniciei com o projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Inicialmente na fanpage. E eu comecei a publicar as minhas experiências com o vitiligo. E aí, eu comecei a receber muito depoimento. As pessoas precisam falar. É que ela se sente confortável com alguém na mesma situação, né? Exato. E elas precisam colocar esse sentimento para fora. E aí, comecei a postar, a publicar, né? Esses depoimentos que eu recebia com fotos. As pessoas me mandavam fotos, sabe? Olha, Maika, minha foto, eu criei coragem de tirar uma foto, tô mandando para você, pode postar, pode publicar. E nisso, um vai ajudando o outro, entendeu? Então, o início do projeto foi assim, né? Foi após esse, né? E aí, eu iniciei, né? Dei esse start no projeto. Bacana, meu. Você percebe Foi. que muita gente que não tem vitiligo também, tipo, participa, assim, bastante? Sim, participa bastante, né? Ajuda até na aceitação de outras questões, né? Porque eu vejo no meu Instagram, no caso, né? No Facebook também, mas mais no Instagram, pessoas com psoríase, pessoas, sei lá... O que é psoríase? É aquela doença de pele que descama a pele inteira. Inclusive, em outubro, é o mês, né, da conscientização da psoríase, e eu vou trazer uma ativista de Campinas, né? Ela tem uma associação lá em Campinas, inclusive ela fala muito a respeito ela tem psoríase também, ela faz um trabalho sensacional a respeito, né, dessa conscientização, e eu vou trazer ela aqui em outubro pra gente conversar também sobre isso. Em vitiligo é uma questão mais da despigmentação, só que não acontece nada, entendeu? Não coça, não dói, não acontece nada. A pessoa tem bastante dúvida, se coça, Então, se não tem rima. Não. Tem que passar tipo um creme. Tem que passar um protetor solar, né? Por quê? Como a gente perde a melanina, ela protege a nossa pele, né? Na verdade, a função dela, além de dar a cor na pele, né, na nossa pele, ela protege também do sol. Se eu tenho que passar filtro solar, né? Imagina uma pessoa que tem vitiligo universal. Então, nossa. E no tipo sol. De pessoa que é albina, tem alguma coisa relacionada? O albino, ele já nasce. Tem o pigmento. É como se nascesse com um vitiligo universal? Ou nada a ver uma coisa com a outra? Nada a ver, porque o vitiligo, ele desencadeia. Sim. Ele desencadeia. O albino, ele já nasce com essa condição, entendeu? Também você fez um projeto de lei que... Projeto de lei, isso. Foi sancionada a lei. Foi sancionada a lei aqui em Piracicaba de conscientização, por quê? Dia 25 de junho é o Dia Mundial da Conscientização do Vitiligo, tá? Que iniciou lá em 2011 na Nigéria e foi vindo e tomou essa proporção toda, né? Tomou essa proporção mundial. Aí eu apresentei o meu projeto, o projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol, para a Câmara dos Vereadores, tá? E aí foi feito um projeto de lei voltado para a conscientização municipal. Então, é a primeira lei de conscientização
do vitiligo no Brasil. Na verdade, assim, eu sou a mentora da lei, né? Eu sou a mentora da primeira lei de conscientização do vitiligo no Brasil, tá? E aí, depois disso, né? Depois dessa iniciativa, né? Aí outras cidades, outros municípios, outras pessoas começaram a se sensibilizar também e levar a ideia para outras... Vai desencadeando, né? Isso, exatamente. Eu quero saber uma coisa. Diga, Você Marcos que é Alves. engajada, fortíssima aí. Quero saber onde entra... agora é nossa, né? Que era, até então era sua, agora é nossa. Nossa amiga Luísa Brunet nesta história. Ah, Luísa Brunema. É Conte pra verdade, nós. nossa amiga, né, Marcos nós somos Alves? íntimos, né? Ai, gente, Ah, ela é que maravilhosa. Precisa em São Paulo encontrar com ela. Verdade. Ela convidou só você, mas... Mas então, a gente acabou se desencontrando, né? Porque daí eu fui fazer um job, ela também precisou ir viajar e nananã, e daí não deu certo. Mas estamos planejando. E aí, o que acontece? Há 10 anos atrás, quando eu ainda tava naquela vibe, né, ruim e tal, eu li uma reportagem da Luísa Brunet, certo? E Luísa Brunet tem vitiligo. E ela estava na capa. Quando eu olhei aquela capa, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. E ela tava sem Photoshop. Era uma edição de aniversário de uma revista, e ela estava na capa, e eu olhei na capa, assim, sabe quando você bate o olho e fala, cara, tem alguma coisa errada. Aham. O pé dela tá meio branquinho. Tá meio assim. Falei, ah, não. Deixa eu pegar essa revista. Aí fui O folhear a radar do revista. vitiligo já chegou. Opa, Exatamente. É. A gente Radar. identifica. A gente identifica de longe quem tem. É incrível. Aí eu fui ler a reportagem dela, né? E não é que a mulher tinha vitiligo mesmo? Falei, gente, não acredito. Aí tava lá, como você lida com o vitiligo? Aí ela, né, contou a história. Nanana. Ela falou assim, inclusive eu encontrei uma pessoa que também tinha, uma mulher, né, que também tinha vitiligo, num restaurante. Quando ela me viu, ela ficou, assim, horrorizada, né? Ela não se conformava que eu, Luísa Brunet, tinha vitiligo, né? E ela disse que questionou a Luísa, falou, nossa, você tem vitiligo, eu não acredito. Ela falou assim, olha, fica tranquila, né? Daí ela conversou, disse que ela sentou... ela é maravilhosa. Ela falou que sentou lá para almoçar com a moça, conversar com ela. Aí depois ela falou, olha, se Deus nos marcou, por algum motivo foi. Sim. Ai, eu amo a Luísa Brunet. Aí... Pesado, não? Nossa. Aí... Muito legal. E quando eu li aquilo, é incrível, eu me senti, parecia que era eu ali, sentada com a Luísa Brunet, conversando, sabe? Foi muito louco, essa experiência foi muito louca. Eu comecei a perguntar pra Deus, né? Porque antes eu perguntava, por quê? Né? Por quê? Daí depois dessa reportagem eu falei, cara, então, pra que Deus? Então me mostra. Até a primeira fase a gente fica puto com Deus. Então, revoltado. Porra! Aí você vai se conformando, aí você começa a questionar né? E o tempo foi passando e Deus me respondeu, né? Pra ajudar outras pessoas, é óbvio. Bacana. Não é legal? Demais, Não é bacana isso? sim. E voltando na lei, a lei é assim, foi sancionada a lei em 2019, né? A lei da conscientização do vitiligo. E a gente fez vários projetos aqui depois, sabe? Vários eventos voltados à conscientização do vitiligo. Nós fizemos rodas de conversa, palestras. Nós tivemos uma exposição de fotos que rodou a cidade inteira praticamente, sabe? Senac, a Câmara dos Vereadores, o Fórum. Né? Então foram em vários pontos da cidade no mês da conscientização do vitiligo, né? Workshop para falar sobre aceitação, maquiagem, a mulher se cuidar mesmo com vitiligo, sabe? Então nós tivemos vários eventos voltados para a conscientização. Então a conscientização muito legal,
né? Não só Muito pra quem, bacana. mas, tipo, quem convive também, pra poder Exato. saber, né? Só que agora a gente está num outro patamar que a gente precisa, inclusive, ir muito mais além, né? Porque existe a conscientização, mas a gente tem que ter ação também. Muito mais trabalhos voltados, principalmente na escola. Eu ia te perguntar, sim. não, é interessante, não é? Falar sobre o vitiligo na escola. Precisa. Porque o vitiligo não tem uma idade para surgir. Ele Não. pode surgir numa criança de 2 anos, Sim. uma jovem de 22, Recentemente, acho que há 2, 3 semanas atrás, eu conheci, né, pelas redes sociais, óbvio, uma nenezinha que nasceu com vitiligo. Você tava falando negócio de escola, eu vi que você tem uns livrinhos. Tem um não livrinho chamado A Menina Feita de Nuvens, da minha amiga Tati Santos Eu ia Oliveira, perguntar dessa... que, inclusive, ela escreveu, ela criou, né, esse projeto lindo dela, através da filha, né? A filha também tem vitiligo. Ah, ela e a filha tem? Não, a filha Ah, só a tem, filha né? tem. É, ela Ah, que tá. era uma designer gráfica e tal, ela não encontrava nenhum material para trabalhar a aceitação da filha. Por isso que o que eu chamo a atenção agora né, dos nossos queridos vereadores aí, principalmente eu falo aqui de Piracicaba, né, que é mais próximo a mim, Aham. é que crie, sei lá, um adendo, uma outra lei, sei lá o que, entendeu? Para ser obrigatório essa conscientização dentro das escolas, né? Mas é o que acontece, né? É muito bonito, é muito lindo falar que criou a lei. Eu criei a lei de conscientização. Tá Mas legal, não põe em prática ainda. entendeu? É. Mas e a ação? Então. Porque Sabe? ninguém vai ficar vendo lei, né? Entendeu? Criança vai Entendeu? ver. E outra, é uma lei assim que só acontece ali em junho, sabe? Aham. Que só é exercida, né? Até junho. Em junho, que é o mês da conscientização do Aham. vitiligo. E os outros meses, cadê? Então, Cadê a ação? Cadê o trabalho de então, acho que as conscientização? escolas deviam sempre manter algum tipo de palestra assim sobre vários assuntos, né? Sim. E Não, vitiligo. Não, mas eu acho que Porque pra... parece aquela história do Novembro Azul, só vai fazer exame em novembro. É, Só em não. É exatamente, esquece Marcos isso. Alves. É bem isso, Ah, entendeu? tem que O outubro rosa, É. o outubro rosa. Nossa, vamos fazer lá o exame de mama lá, tal, É. nananã. Não é verdade? Então, Nessa parte do pessoal com vitiligo, tem gente que, tipo assim, usa o vitiligo pra se promover? Eu acho que tem, não tem? Lógico que tem. Pode falar, como que funciona? Dá. Você... Não, na verdade, assim, Como que funciona? não é como que funciona. Não, se promover no vitiligo. Não, porque tem gente que usa Não, tem. Hoje em a própria dia doença virou pra, sei modinha, infelizmente. Infelizmente, hoje em dia virou tudo modinha. vira... É. Você já trombou com essas pessoas? Ah, conheço várias. É, mas deve ter um monte de contato, né? Conheço várias, sabe? É triste. O É povo muito que se faz triste, de vítima sabe? ou- Não, o povo que quer se autopromover mesmo. Tipo Ah. assim, vou ficar famoso agora porque eu tenho vitiligo, Ah, entendeu? Porque é, virou entendeu? modinha, né? Hoje a galera entendeu que, opa, eu posso ganhar dinheiro Ah, com já vitiligo. Eu Vixe, posso, oportunista, sabe? né? Tem esse pessoal que é oportunista. Vixe. Entendeu? Demais, cara, Só que o que a demais, gente demais. a gente precisa de conscientização mesmo, né? Uhum. Mas infelizmente, assim, deturpa um pouco, né, a mensagem, sabe? Então, vou acabar... Mas o que a gente pode fazer? Essas pessoas não acabam atrapalhando o projeto? É isso que eu ia falar. Que nem você tá tentando fazer um projeto assim, decente, aí vem esse Zé Ruela então, ou Zé Ruela. Só que, queimada no- infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, porque de alguma forma a pessoa tá mostrando, tá também. lá falando, né? É engraçado porque a gente faz um trabalho, né, sério, voltado realmente para conscientização e tal, e a gente vê que essas pessoas ainda são as que a galera mais, sabe, mais vai atrás, assim, Ah, entendeu? sim. Eu ficava bem chateada, sabe? Fala, caramba, né? A pessoa tá aí só, Tirando né? proveito, Só, cara, e as pessoas, sei lá, as pessoas parece que não percebem, ou percebem, ou igual, sei lá, não sei, não entendo isso, não Você entendo. pode usar de gancho Mas aí também, depois né? eu falei As assim, pessoas gente, percebem. É que elas se fazem de tontas. Ou, eu não sei o que ou acontece, ignorantes, Marcos. Porque não é possível, gente. Não sei também, eu não sei, eu só Você sei pode usar de que... gancho, porque tipo, quanto mais aparece, mais tipo, meio que normaliza na sociedade. É, então uma você pode usar isso, como alavanca, uma coisa tipo, bacana é isso, que a Uhum. gente quer é que realmente normalize
não só o vitiligo, né, mas tantas outras Sim, causas, sim. né, que a gente vê aí, tantos ativistas, né, tantas pessoas aí lutando pelo seu espaço, enfim, e por mais respeito, né, na sociedade. Tem algum tipo de direito ou benefício, assim, com relação a, não sei, algum tipo de... Não, não tem. Não tem mesmo porque, assim, o vitiligo, até já me perguntaram se pode se aposentar, né? Se a pessoa pode se aposentar porque tem vitiligo. Gente, vitiligo é só uma doença, tá? Não menosprezando, gente, pelo amor de Deus. Pensou ela menosprezando vitiligo. Pelo amor de Pessoal Deus, não adora vão distorção, interpretar. né? Cortes. Marca menosprezando. Ah lá, pelo amor de Deus, hein, gente. O vitiligo é assim, despigmenta a pele, nada mais, Uhum. entendeu? Não Nada interfere em mais. nada, tipo, Não interfere nada nas suas atividades Nada mecânico e nem cotidianas, psicológico. nada, entendeu? A única coisa que afeta é o psicológico, mas de uma forma assim, da autoestima, sabe? Sim. Da aceitação, E tem gente aquelas que realmente questões. fica muito mal por causa disso, né? Fica. Mas não, tipo, na capacidade cognitiva da pessoa. Não, na Só capacidade na questão de- cognitiva. Exatamente. Uma Então, preferência, outra questão que eu sempre estou frisando agora para os nossos queridos políticos que querem ajudar a sociedade. assim. Presta atenção. Presta atenção, exatamente. Sabe? Vamos criar algum serviço, né, de prioridade Uhum. para as pessoas com vitiligo, principalmente aquelas que estão recebendo o diagnóstico, porque não é fácil, sabe? Elas têm condição de pagar um psicólogo para lidar com essa questão, sabe? Uhum. Então, para ter mais apoio psicológico para essas pessoas que estão recebendo um diagnóstico, né, no Sistema Único de Saúde, né, que tem essa priorização, sabe? Ou então, sei lá, vamos montar um grupo, algo que possa trabalhar, né, para benefício dessas pessoas, sabe? Principalmente quem cria a lei, né, a única preocupação é ali no dia 25 de junho, olha, vamos fazer alguma coisa para a gente aparecer ali, que a gente criou a lei, né? Vamos Tira colocar fotinho uns assim, 3, pessoal, 4 aqui para fazer para dar um depoimentozinho que legal, olha só, a pessoa se aceitou e no dia seguinte acabou. Uhum. Entendeu? É só isso. Sabe? Isso é legal? É legal. Mas a ação é mais legal ainda, gente. Exatamente. Sabe? Não é legal, é importante, O né? governo faz tanta coisa, tanta Inútil. merda. Então, Pô, quando pega um projeto da hora assim, em vez de mandar pra frente, eles ficam criando problematização, que não sei o quê. Eu não Ai, porque não entendo, tem velho. verba. Então, Ai, não porque tem não nem sei o verba, quê. Gente, vamos usar a criatividade, já que vocês, né, políticos, estão tão preocupados assim, então Uhum. vamos trabalhar para isso. exatamente, fica a dica pra vocês aí, ó. Ah, e tem uma outra questão também, que é o filtro solar, né, principalmente para quem tem vitiligo universal. Tem filtro solar próprio ou É, qualquer tem um filtro filtro. solar serve? O que os dermatologistas indicam, geralmente, é o fator maior, né? Sim. Tipo 60, sabe? Mas a questão do filtro solar é a seguinte. Quando a gente passa filtro solar, a gente tem que sempre estar passando a cada 2 horas, correto? Verdade. Quando a gente está mais exposto ao sol e tal. Agora você imagina uma pessoa que tem vitiligo universal. Nossa, Filtro solar, quanto que é um filtro solar hoje? É Isso é caro, caro, hein? pra cacete. uns 60. Uma semana, exatamente. Imagine a cada 2 horas você ter que reaplicar um filtro solar. Então, o que os nossos queridos políticos vereadores aí poderiam fazer? Sei lá, de repente, vamos trabalhar em parceria lá com a Secretaria de Saúde para fornecer, pelo menos, para quem não tem condições de comprar um filtro solar, que precisa do filtro solar. Sim. Nem que tem que comprovar a renda, dá um jeito de... Dá um dar jeito. acessibilidade pra quem precisa, né? Exatamente, né? Mas a única preocupação é fazer lá um videozinho no dia aparecer. 25 de junho, né? E tá tudo certo, vamos fazer o visita, tá tudo É, certo. É. aparecer. Olha só como eu tô preocupado, né? É isso, cara. E eles fazem vizinho como se, nossa, estamos Então. todos juntos. Uau! Então, É, não, exatamente. né? Vai, cadê A suas redes gente- social?
Fala do seu programa. Ó, gente, pra vocês me seguirem. Gente, pra vocês me seguirem, @vitiligo.meulugaraussol. Olha só que simples. Instagram, tem o YouTube também, Vitiligo Meu Lugar ao Sol. And Facebook. Aí sim. Unbelievable. Ai. Vitiligo Meu Lugar ao Sol, gente. É facinho, hein? E ó, de segunda-feira, todas as segundas-feiras, programa Nosso Lugar ao Sol, aqui no Portal Nova 15, a partir das 19h30. Uau! Exatamente, demais, assistam, é sensacional. Foi Vocês o vão ver. programa que abriu a porta pra nós. Não, é o programa que abriu a porta pra nós. É o programa que abriu a porta pra eles. Assistiu? Top Sensacional. demais, Vocês vão gente. ver essa simpatia que é essa pessoa. Gente, quero agradecer, viu, o convite. Quero agradecer. Bom, quero agradecer a vocês, tá? Por abrir esse espaço para falar a respeito do vitiligo. É muito importante a gente falar. Quanto mais a gente falar, né, mais aí a gente vai quebrar esses paradigmas, Exato. sabe? Vocês aí que estão assistindo, compartilha essa mensagem. A gente precisa realmente mostrar que o vitiligo, primeiro, não é contagioso. O que é contagioso, gente? É o amor. Que Oh. lindo. Ai. Que lindo. Fábio, eu amo você, amor. Olha que Oh. linda decoração. Maravilha. Gente, mas é isso. Love, ó. Peguei, adorei. Já Fantástico. pode usar pro projeto. Ó. Hashtag Vitilove. Vitilove, hashtag. Gente, muito obrigada, de verdade, de coração. Hashtag Vitilove. Bom, pessoal, vamos nos despedindo. Ó, com eco. Nosso programa está chegando ao fim. Na semana que vem estaremos de volta com mais um papo quase cabeça. Eu e meu Boa. amigo Felipe. Como sempre aqui, perturbando-los com Daquele nossa... jeito. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Maica, pessoal. Marcão. Obrigado, Maica. É nóis. Obrigado pela Boa presença noite do pra todo Marcão. mundo aí. Olá.